À medida que as coisas vão acontecendo, né, nós estamos informando tudo que está se passando nesse momento. Lá nos Estados Unidos, influencers, jornalistas já estão falando até em doutrina Monroe, né, que é um ex-presidente Monroe, né, dos anos de 1800 e pouco. Eu vou trazer a história toda aqui para vocês. A própria imprensa, que sempre detonou o presidente Bolsonaro, era tapa de luva de pelica. Aqui, os jornalistas, aqueles do meio, sabe, do centro, já estão falando que vai dar ruim para Dedéu. Porque a perseguição tá nítida, notória, botaram a Polícia Federal, tal, que a polícia tem um sistema todo, né, para poder apurar essas coisas aí, eles estão fazendo de um tudo para ver se diminui, né, a coisa grande que vai vir lá de fora. Eu falo para vocês, vai ser muito difícil, os caras estão determinados, tá? Vou mostrando tudo aqui para vocês. Embaixadora do Brasil lá nos Estados Unidos não consegue nem contato com o Marco Rubio. Estão falando que ela está orquestrando tudo para que nada aconteça. Vou mostrar tudo aqui. Gente, o fato é só um. Para eles estarem agindo desse jeito, eles já sabem que tá vindo coisa grande por aí, tá? E eu vou pedindo para vocês compartilhem. Vamos trazer muita notícia e informação. Solta o dedinho no like, é muito importante, é de graça. Pega o link, joga nos grupos e vem fazer parte da nossa família. Olha aqui começando. Antes, eu tenho uma oportunidade para você que quer trabalhar com algo novo, está procurando, né, formas de poder trabalhar, meus amigos, aqui na internet, aqui com o mercado digital, uma das profissões mais prósperas que nós temos à disposição. Quantas pessoas vocês mesmos acompanham nas redes sociais que tem diversos casos de sucesso, conseguiu a independência financeira, conseguiu progresso através do mercado digital. Muitas são elas, mas para isso você tem que ter uma pessoa que vai pegar na sua mão, ter toda a paciência. Não é aquelas coisas chatas que a gente vê, aqueles cursos, né, com teoria sem fim, não, algo moderno, que você vai ter realmente uma satisfação em aprender, porque é algo novo, com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil. São muitos os exemplos que a gente passa aqui. Olha o nosso amigo, o progresso que ele teve com pouco tempo, né, que ele fez toda essa preparação, já está ganhando de 400 a 600 dólares, aí poucos dias que ele aplicou o método do Thiago Gomes. Aí eu coloco sempre esse exemplo, né, que é muito evidente, o caso da Ana. A Ana já está faturando mais de 2 mil dólares por mês trabalhando aqui no Brasil. Vamos lembrar que o dólar está mais de R$ 5,70. Para tudo isso, meus amigos, precisa uma pessoa com preparo. Você vai conseguir sim. Transforme numa segunda fonte de renda, logo se transforme a primeira. E tem a aula gratuita para todo mundo aproveitar imediatamente essa oportunidade. O link está aqui logo abaixo. Vai lá, faça sua aula gratuita para você sentir realmente como é. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque é dinâmico para Dedéu. E depois vocês vêm aqui falar comigo. Eu tenho certeza. Assim como essas pessoas, você vai conseguir vencer também, tá? Olha essa situação. A Bela Megali, jornalista da Globo, soltou, né, hoje pela manhã, que os ministros do STF já dão como certa a punição a Eduardo Bolsonaro por causa dessas ações contra o Moraes. Nem julgaram, colocaram ele ontem aí nesse processo absurdo que a PGR acionou o Supremo e tal. E eles já estão certo que ele vai ser punido, nem julgamento foi ainda. Vocês estão vendo que é desespero e dobrar apostas? Isso aqui é absurdo, né? Olha aqui, ó. Todos aí repercutindo a fala da Bela Megali, que conversou com os ministros, que eles já dão como certo. O Eduardo será punido, já está certo, determinado, que o Eduardo vai escapar de uma punição. Mas tem que ver quem será punido primeiro, né? Quem será realmente colocado nestas situações. Porque do presidente Bolsonaro, o Lula teve... Vocês perceberam, o Lula teve o mensalão, ficou 6 anos na justiça, não virou nada, e todo mundo sabia que teve roubo. Aí teve o Petrolão, ficou mais uns 6, 8 anos. O cara foi preso, todos os esquemas de roubo tal que apareceram, o Supremo Tribunal Federal, esse que quer criminalizar e penalizar a direita, soltou, e aí a gente sabe toda a história. Ele voltou à cena do crime. Mas com Bolsonaro, em
pá, começa o julgamento no mês, praticamente 5 meses depois, já tá tudo certo. As provas, mesmo entregando, mostrando, falando assim, ó, isso aqui tá provado que você não tá certo, para vocês entenderem. Eles não querem nem saber. O negócio deles é tentar trazer aquela direita permitida, né? O PSDB, aqui eu achei muito interessante, o Jim Path, ele é jornalista, influencer lá nos Estados Unidos. Olha o que ele está falando aqui, ó. O Brasil está sendo governado por um sistema judiciário desonesto e um governo que é uma ameaça crescente para esse hemisfério. Os caras estão preocupados com o que pode acontecer com os Estados Unidos. Isso aqui são os influenciadores, olha só. E ele foi mais além ainda, tá? Olha o que ele coloca aqui. Ele ainda traz. É hora do governo Trump impor a doutrina Monroe. Esta é uma grande ameaça. Lula precisa ser responsabilizado por isso, porque ontem o Lula, de graça, ofereceu a base de Alcântara para a China lançar foguetes. Vocês têm noção da gravidade disso? Localizado no Maranhão, o lugar é um dos melhores do planeta para chegar ao espaço. Ah, nós queremos ir para o espaço. Será que é para o espaço mesmo? Ele ofereceu a base de Alcântara, lance quantos foguetes vocês quiserem. Pode ser foguete para espaço, como pode ser foguetes também para os Estados Unidos, tem uma proximidade muito maior. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Ele ofereceu uma base para a China. É para foguete para o espaço. Vocês acreditam nesses perversos aí? Eu não acredito, sinceramente, é a minha opinião, tá? Os caras já estão falando nessa doutrina Monroe e tal. O que seria a doutrina Monroe? Eu pesquisei aqui para poder mostrar para vocês. Na época, né, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, né, presidente de 1817 a 1825, promoveu o começo de uma mudança de política externa norte-americana, através do seu discurso, né, que América para os americanos, que eles estão vendo a coisa escalar. É lógico que o Lula ia fazer isso com os chineses, né? Sempre foi adorador da China. E aqui, o jornalista Mário Naufal coloca: equipe de Trump tem como mira a carteira dos juízes brasileiros, ou seja, suas esposas. Mirar nos juízes da Suprema Corte pode não ser suficiente. A equipe Trump está atrás das esposas deles. Os caras já estão falando lá nos Estados Unidos. A lógica: a renda familiar de muitos juízes vem de escritórios de advocacia de suas esposas, o que cria um ponto de pressão com sanções financeiras, ou seja, se não sancionar as esposas não vai adiantar nada. Isso inclui a esposa de, vocês estão lendo aqui, Zanin, né, advogada poderosa com milhares de aparições em tribunais. Se os juízes alguma vez pensaram que eram intocáveis, é melhor pensarem novamente. O tabuleiro está prestes a ser virado. Sabe quantas visualizações tem nesse post aqui, meus amigos? Milhares, porque o Mário Naufal tem aqui, ó, mais de 2.200.000 seguidores, tá? Ele pegou e colocou aqui nas redes dele. E o plano é tentar fazer o Brasil uma nação socialista. Essa especialista em finanças, que para mim acho que uma das melhores, tá? Da Rádio Itatiaia, ela falou sobre isso aqui, ó. Estamos em uma revolução socialista em curso no Brasil. Os bancos adoram uma administração petista. Então nós estamos caminhando para a extinção da classe média no Brasil. Então eu falo com convicção. Aí vai ter só rico e pobre. Existe uma revolução socialista silenciosa no Brasil. Que é a transformação dos brasileiros independentes do Estado, a dominação do Estado por partidos. Isso é revolução socialista. Porque você perde a propriedade privada, você começa a trabalhar mais para o Estado do que para você e transfere a sua renda da sua empresa para um Estado corrupto, inchado e ineficiente. Porque se o juro continuar absurdamente elevado desse jeito, a construção civil vai sentir. Já está sentindo e vai sentir. Então, a gente está voltando àquela época que a gente só podia comprar celular e tênis financiado. É uma tragédia. É uma tragédia para a classe média. Você não pode financiar mais nada. Porque no médio e no longo prazo, o juro é impagável. Está acabando o dinheiro, inclusive, da Caixa. Por quê? O governo, para tributar, nós falamos sobre isso hoje do Taxade,
a pessoa física podia aplicar em LCI e LCA, com 90 dias ela tinha liquidez. Aí eles passaram para 1 ano a LCI, depois voltaram para 10 meses. Então você tem que esperar 10 meses para ter liquidez. Quem no Brasil tem dinheiro para ficar parado assim, sem liquidez por 10 meses? Você não sabe o dia de amanhã? Revolução socialista, meus amigos, é o que eles estão tentando fazer. O Estadão hoje, o editorial, acho que um dos mais pesados, hein? Quem deve teme. Lula prometeu restaurar a verdade, abrir arquivos, democratizar a informação, entregou o oposto. Prometer luz, entregar sombras. É mais uma contradição ou hipocrisia. É estelionato eleitoral. Promessa de governo transparente virou fumaça. Lula 3 multiplica sigilos, oculta gastos, restringe acesso a documentos públicos, expondo o engodo da Frente Ampla Democrática. Nunca teve isso. Nunca teve. A vontade sempre foi censurar, calar os opositores. O Eduardo Bolsonaro, pela manhã, né, explicou muito bem a situação. Bom dia, pessoal. Muita gente falando que sanção não funciona, que pode acontecer o que for. Isso daí nem sempre muda a conduta das pessoas, das autoridades abusadoras de poder. Eu falo, é verdade. A gente tem, por exemplo, lá na Venezuela, o Michael Moreno, que é o ministro do STF da Venezuela, ele foi sancionado e não teve muita coisa que mudou por lá. Mas por que isso? Porque lá na Venezuela o sistema já se consolidou. Lá tem outro nível para você conseguir recuperar o país. Vai passar por sacrifícios ainda maiores, porque os remédios diplomáticos não foram tomados no momento correto. No Brasil, eu te digo que ainda funciona, senão não teria todo esse estardalhaço na imprensa agora, né? Mas a gente não pode deixar esse câncer se alastrar. Se ele se alastrar, aí realmente vai ficar complicado. Então a gente tem uma corrida contra o tempo para fazer acontecer as coisas da maneira mais suave possível, que são. Olha o semblante do Eduardo. O povo fica fazendo deboche, gente, que é peculiar da esquerda. E esse menino colocou a vida dele em risco. A vida da família dele em risco. Ele tem 2 crianças, casado. Todo tipo de deboche você vai ouvir falar do Eduardo Bolsonaro, por quê? Isso aí, eles implementam gente da esquerda dentro da direita para fazer justamente isso. O coração dele não tá bem, tá triste, longe do pai, longe do país que ama, longe das suas coisas. Tudo isso aí tem um preço muito grande, meus amigos, não é fácil não. O que ele está fazendo só tira o presidente Bolsonaro, mas nenhum fez até hoje. Anotem esse nome, tá? Porque, para vocês terem uma ideia, vai acontecer. Esse jornalista aqui sempre foi muito ligado, né, ao centro. E das oportunidades que ele podia, coro no presidente Bolsonaro. Olha o que ele está falando aqui. Uma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos Eles ficam meio sem graça, falar, a não ter freios, né? A fazer o que querem. Óbvios, né? Mas não tem ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte. Tá vendo? E eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo. Mas em nível internacional, não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio. Tá vendo? Até hoje. Os Estados Unidos não tá nem aí pro governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nosso lá, a Viotti, em Washington, vem para cá, aqui não tem nem embaixador,
No Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília até hoje. Ou seja, muito difícil a solução disso daí. Tá vendo? O Trump não colocou nem embaixador aqui no Brasil. Essa Viotti que eles falaram, essa cidadã aqui, ó. Essa cidadã. A esquerda está na esperança dela. Embaixadora mergulha missão anti-Eduardo em apoio a Moraes. Que ela está em contatos com pessoas nos Estados Unidos, o Marco Rubio nem atende ela. Olha só, liga lá pro Marco Rubio, tal. Que? Desliga. Conheço. Quero saber. Quero saber. Mais ou menos assim. Essa é a salvação deles aí, que eles falam que vai salvar toda essa situação. O que esse Eduardo conseguiu fazer, meus amigos, vocês não têm noção. E aqui eu achei muito gozado ontem, né? O Conselho de Direitos Humanos diz que as sanções a Moraes seria grave afronta, sem precedente. O Eduardo falou, mas... E o Clezão, cadê os direitos humanos? E umas senhorinhas com uma Bíblia na mão, condenada a 17 anos de cadeia, cadê os direitos humanos? Todas as barbaridades que aqui está acontecendo, cadê os direitos humanos? Os direitos humanos é só, né, uma cortina de fumaça para eles utilizarem narrativas que, olha, o direito dos conselhos humanos. Nunca é para vítima, sempre é pro outro lado, né? Vê o que vai acontecer. Vocês estão vendo aí, essa tal de doutrina Monroe aí, olha o que os americanos já estão falando. Base de Alcântara, nossa, cedida pela China? Rapaz, quem você acha que os americanos estão vendo tudo isso aí? Os caras com foguete no quintal, praticamente assim no quintal, né? Muito mais próximo dos Estados Unidos que a China dos Estados Unidos. Próximo ao quintal deles, né? Podemos dizer assim, ó. Base da China próximo ao quintal dos Estados Unidos. Deixa eu falar mais alguma coisa, né? Compartilhe esse vídeo, WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Mandar um abraço muito grande aqui, meus amigos, aqui na... O pessoal entra em contato com a gente. Quero mandar um abraço muito carinhoso aí para o nosso amigo aqui, né, o Bernardo, está sempre acompanhando aqui o nosso trabalho. O Tudo Pela Direita também está ligadinho com a gente aqui. O Ginoel Muniz de Souza, o Marcos Vinícius Correia, a Vana Lúzia Azevedo, né, ligadinho com a gente. Vaninha, muito obrigado pelo carinho, meu bem, Deus abençoe você, tá? Toda a sua família. E também o meu amigo, o Marcão Santana, ligado aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência de acompanhar a gente aqui, né, todos os dias. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, fui!